Olá pessoal, estamos começando mais um programa Personalidades, no dia de hoje trazendo, claro, uma referência do trânsito, presidente do Detran, para conversar com a gente, trazendo, claro, final de ano, dezembro, janeiro, dicas importantes, mas antes eu quero desejar boas-vindas e que você se apresente para o pessoal de casa, quem é Adroaldo de Lima Catão. Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, meu amigo Neto. Eu sou advogado, né? Sou advogado, estou nesse desafio aí de gestão dado pelo governador Renan Filho, né? E assim, graças a Deus a gente tem tido aí muitos avanços, né? Graças à equipe também do Detran, a própria orientação do governador, que você sabe muito bem que é um trabalhador, né? Um realizador. Então a gente é cobrado o tempo todo. Sim. E aí está sendo uma experiência muito interessante, né? Muito desafiadora, mas muito boa também. E aí, falando em advogado, daqui a pouquinho a gente vai tratar um pouco mais do Detran. Você tem acompanhado desde o começo o governo de Renan Filho, mas antes de tratar desse governo, você milita em várias esferas, campo jurídico. E eu perguntaria, e de que forma você de repente se vê no campo jurídico? Já era o que você estava querendo na sua vida? Sim, eu sou professor, né? Assim, eu me formei e imediatamente comecei a dar aula, né? E investi nessa formação, né? Fiz mestrado, doutorado e já também imediatamente comecei a advogar. Tive uma pausa aí de uns 2 ou 3 anos, quando justamente estava fazendo a minha formação acadêmica em Recife, Pernambuco, e aí depois voltei, né? Voltei para cá, para Alagoas. E assim, você sabe que eu sou paraibano, né? Eu não nasci aqui em Alagoas, adotei, né, como minha terra, mas eu sou paraibano de João Pessoa, minha família é toda de lá, mas me mudei para cá com 12, 13 anos de idade. Então assim, já me considero de casa, né? E aí nessa militância do campo jurídico, de repente você vai parar, né, na gestão pública. Claro, você já deve ter assumido outros cargos, mas foi no governo Renan Filho que você criou realmente o alicerce da gestão pública. Eu queria saber só uma coisinha. Já conhecia o governador? Como é que viu esse convite? Já trabalhou com ele antes? Como é que você veio parar dentro da gestão Renan Filho? Eu como advogado, né, sempre advoguei na área eleitoral também, né, e assim, tive contato com o governador, a equipe, na época da eleição, da primeira eleição, em que estava próximo da equipe jurídica, né? E aí esse conhecimento, né, claro, não entrei no governo imediatamente, foi quando o doutor Fábio Farias, acho que em 2016 já, quer dizer, no segundo ano do governo, me convidou para ser seu secretário adjunto, né? E aí com muita honra aceitei o convite, também um grande desafio, aprendi demais com o doutor Fábio, né? E aí, a partir daí, foi que já no segundo mandato, no final do primeiro mandato para o segundo mandato do governador Renan Filho, foi que o governador me convidou para assumir o Detran, né? Nesse período no Gabinete Civil, tive muito despacho diretamente com o próprio governador, né? Aprendi um pouco o estilo de trabalho dele e foi nesse sentido que a gente, enfim, ficou mais próximo, né? E aí ele me confiou essa missão aí tão complexa e tão difícil. Adroaldo, claro, muita gente fala, né, do governo, de secretaria A, B, trabalho, educação, mas ninguém nunca foca a secretaria do Gabinete Civil, que é uma secretaria muito importante e muitas vezes a sociedade não a conhece. Eu queria aproveitar que você passasse para a gente uma radiografia, né, do que realmente, quais são as atribuições da Secretaria do Gabinete Civil dentro de uma gestão governamental. Isso, falando de forma bem simplificada, né, Neto? É uma excelente pergunta, porque o Gabinete Civil, como secretaria meio, né, normalmente as pessoas não atentam para as suas funções, e isso é natural, é da própria função mesmo do Gabinete Civil. E assim, o governo Renan Filho, ele se iniciou, né, com uma preocupação muito grande com a responsabilidade fiscal. E aí um dos elementos da responsabilidade fiscal é também o corte de gastos, a diminuição da estrutura para otimizá-la. Isso foi feito no Gabinete Civil, né? O Gabinete Civil em outros governos eram normalmente 3 secretarias. O Gabinete Civil propriamente dito, né, que faz aquele controle dos atos governamentais, enfim, apoia o governador, assessora o governador diretamente, mas tem também a articulação política e a articulação social. E aí o que é que acontece? No Gabinete Civil do governador Renan Filho, todas essas funções
estão inseridas numa só secretaria, né? Então ficou mais enxuto. E aí o meu cargo especificamente equivalia, né, à Secretaria de Articulação Política e Social, o que era, claro, naturalmente um cargo com muitas atribuições e centralizado na figura também do Dr. Fábio Farias, que é o secretário, né, e que exercia também o comando, né, de todas essas atribuições. Então, assim, basicamente o que é que a gente faz? Desde esse controle dos atos governamentais, controle prévio, claro, né, controle prévio, a sanção ou veto de leis, acompanhamento dos processos, até a integração entre as secretarias. Muitos dos projetos do governo, eles só funcionam se eles estiverem integrados, né, uma secretaria com a outra. E, claro, também o contato com as entidades, pessoas, associações da sociedade civil. O contato direto do governo para com essas pessoas, indivíduos, associações e tudo mais era feito também no Gabinete Civil, particularmente pela área de articulação social. Então isso é uma atividade meio que, como você diz bem, normalmente não aparece no dia a dia, mas é de extrema importância, né? Porque é nela que a gente, por exemplo, tem contato com as demandas reais que as sociedades têm. E aí um exemplo, talvez, da atuação do Gabinete Civil mais voltado para a área afim é o Governo Presente, né? Que é um evento muito grande que integra todas as áreas do governo, apresenta uma série de entregas em uma determinada área, e isso também aproxima, né, o cidadão do governo e do Estado. Eu digo sempre que a Secretaria do Gabinete Civil é a mãe do governo. Por que a mãe? Porque é nela que as pessoas não conseguem chegar até o governador, aí vai na mãe, vê se consegue isso, vê se consegue aquilo, né? E outra coisa, quando os filhos arengam, que é normal, né? Um secretário não está atendendo o que o outro está querendo, né? Ainda não despachou, aí para quem vai? Para a mãe. Vamos lá, olhe, secretário tal, já pedi 3 vezes, ele ainda não assinou, né? O SEI não anda. Seria mais ou menos isso, Adroaldo? A sua metáfora talvez elucidativa, né? É uma boa metáfora. Claro, como toda metáfora, ela é limitada, né? Eu diria que o Gabinete Civil, como ele tem essa função de integração, ele tenta destravar entre outras coisas, destravar os tantos processos burocráticos que naturalmente limitam a atuação de qualquer governo, né? O grande desafio da gestão pública é entregar, né? E claro, o meio do caminho, né, para realizar a entrega, como a gente sabe bem, é extremamente burocrático, né? Tanto por uma cultura brasileira que ainda é muito cartorária, mas também porque algumas leis são necessárias mesmo, né? Para controlar o poder, para controlar o agente público. Isso é importante, é fundamental. E aí, muitas vezes, em muitas situações, as várias áreas do governo, como você disse bem, não conseguem dialogar pela própria natureza, às vezes, inovadora do projeto. Então, você tem um governador como o governador Renan Filho, que é extremamente realizador, né? Apressado, acorda cedo, dorme tarde. Então, os secretários, enfim, os gestores públicos, ele tem aquela necessidade de dar respostas imediatas, e muitas vezes pode acontecer, por exemplo, que isso aqui não pode, isso aqui pode, o que é que pode. Então as pessoas se reúnem e aí usam toda a estrutura do Estado para encontrar as soluções corretas, legais, viáveis, rápidas, eficientes. Esse é o caminho, né? E o Gabinete Civil facilita isso. E pelo menos a função dele é, né, facilitar a realização desses que são os objetivos de cada governo. Eu acho que isso foi extremamente importante a gente discutir um pouco também, né? Já que você foi o adjunto de lá, teve a expertise, né, de poder fazer parte desse time do Gabinete Civil. E, claro, tem que mostrar um pouco para a sociedade esses temas que ficam um pouco mais, né, escondidos, para que eles entendam que é uma secretaria do Gabinete Civil. Eu acho que esse nosso programa, essa primeira parte foi interessante, né? Eu acho que contribui bastante ao pessoal de casa. E agora vamos falar do que é bom também, vamos falar do Detran. Mas claro, antes de falar do Detran, vamos tomar um café, porque só aqui no Hotel Tambaqui você toma um grande cafezinho. Vamos para um rápido intervalo, pessoal, a gente volta já. Aniversário Carajás, ofertas de presente para você comemorar com a gente. Vem celebrar com a gente na sua Carajás. É só uma vez por ano, aniversário é bom demais.
Pisos e revestimentos Ariel por R$ 25,90. Tinta acrílica Fosca Branco Neve Rende Muito Coral por 5 vezes de R$ 51,90. Ducha elétrica Advance Lorenzetti por 2 vezes de R$ 59,90. Serra Mármore com maleta e disco Bosch por 10 vezes de R$ 48,90. Pode contar com a Carajás. 31 anos do Sindipol. São 31 anos da existência do Sindipol, de um sindicato respeitado em todo o estado de Alagoas e no Brasil todo por seus exemplos de lutas, combatividade e conquista para a categoria dos policiais civis. Família policial civil, vocês policiais civis, é com muito orgulho que eu me reporto a todos vocês policiais civis e aos familiares dos policiais civis que hoje temos um sindicato que nos orgulha por sua luta, por suas conquistas e o amparo a todos os policiais civis. Parabéns a toda a diretoria, parabéns e um muito obrigado aos funcionários do Sindipol que sempre acolhem os policiais civis, os familiares. Em meio a essa pandemia, mesmo assim, o sindicato continua sendo um grande acolhedor dos policiais civis. Parabéns a todos vocês, policiais civis. Voltamos com o programa Personalidades. No primeiro bloco, claro, tratamos merecidamente sobre a Casa Civil, onde Adroaldo Catão fez um grande trabalho por lá. E agora, claro, vamos falar daquele grande empreendimento, aquela empresa maravilhosa, instituição do governo, que mudou bastante, pessoal, aqui em Alagoas. Estou falando do Detran. Minha equipe de produção, passa aí um vídeo do Detran Alagoas. Falar de Andresa é falar de sorriso. Um sorriso que ficou. Uma menina, eu não posso dizer quais os sonhos que ela tinha, porque talvez os sonhos dela fossem os nossos sonhos. Eu não sei que carreira ela poderia seguir, talvez advogada, médica, professora, não sei bem dizer. E esse sorriso, esses sonhos se romperam há simplesmente 22 anos atrás, 6 de março, quando ela em uma calçada foi atropelada e fatalmente perdeu a vida no trânsito. Por isso, hoje eu sou educadora e trabalho nas escolas vestindo a camisa da educação para o trânsito. Escolas essas gerenciadas pela Quinta Gere em Arapiraca, especialmente a Escola Costa Rego e a Escola de Ivan Barros, nas quais nós temos realizado um trabalho muito ativo, conscientizando nossos alunos, educando a sociedade, né, para ter mais cuidado no trânsito e aí não termos tantas vidas interrompidas como a de Andresa, que hoje teria 26 anos de idade. Aí está, pessoal, Detran Alagoas, Adroaldo Catão, você como falou, no Gabinete Civil foi chamado pelo governador, dá um pulinho ali no Detran, dá uma trabalhadazinha lá, ver o que é que pode melhorar. Claro que o Cacá também fez um grande trabalho. Isso. Conseguiu dormir com o convite, Adroaldo? É um desafio, né? Desafio muito grande. O Detran é um órgão muito conhecido, lida com atendimento ao público e com gestão de trânsito também. Então, assim, é um desafio muito grande, né? Como você sabe muito bem, e a população alagoana lembra, não faz muito tempo, né, que o Detran ainda tinha uma fama muito ruim, né? Uma fama de um órgão que tinha muita corrupção, uma fama de um órgão que era meramente um lugar, um feudo político e tal. E assim, no governo Renan Filho nós já tivemos o Cacá, como você falou bem, o colega advogado, enfim, tive muito contato com ele no Gabinete Civil, um amigo, e fez um ótimo trabalho, né? Então o desafio também estava aí, né? Porque uma coisa é você pegar um órgão que estava, sei lá, sucateado, né, e fazer um grande trabalho. Verdade. E outra é você pegar um órgão que já vinha tendo muitos avanços e tentar promover novos avanços. E esse foi o grande desafio também. E claro, eu aceitei o desafio e estou lá e graças a Deus a gente tem conseguido sim implementar novos avanços, né? Além dos que já tinham sido feitos até
2019, né? Eu entrei no finalzinho de 2018 para 2019 e a partir de 2019 tivemos uma série de novidades e implementações na área da digitalização, que eu acho que é o foco, né? Aliás, na conversa com o governador, o foco era esse, né? O foco era manter a regularidade fiscal do órgão, né? Muito importante. Lá no Detran a gente não atrasa pagamento, a gente não tem problema nenhum relacionado a essa área, economizamos, né? Fizemos superávit e esse dinheiro, como vocês sabem, ele também é usado para a segurança pública em Alagoas, para os projetos importantes de Alagoas, então isso é um ponto fundamental. E o outro ponto fundamental é digitalizar o Detran, né? É levar comodidade às pessoas. Esse desafio da digitalização, ele ganhou assim uma gravidade, uma urgência muito maior com a pandemia, né? Verdade. A gente teve a pandemia e aí tivemos assim uma série de dificuldades, aquele início, você lembra muito bem, em que os órgãos do Estado praticamente todos pararam, né? O Detran ficou 5 meses parado, né? Praticamente, e rodando com os essenciais, né? As questões essenciais e, claro, tudo aquilo que já era digital. E a gente começou também na volta do atendimento a se preocupar com as filas e tudo mais, e aí mudamos também completamente o atendimento do Detran. O atendimento do Detran hoje é totalmente agendado, né? Quer dizer, não tem mais aquela coisa de você vai para a fila e perde o dia no órgão, você agenda, vai no seu horário, é atendido no seu horário, resolve o seu problema e vai para a sua casa, para o seu trabalho. E a gente também implementou novos serviços pela internet. Então, só para você ter uma ideia, Neto, um dos serviços que a gente mais tinha demanda, né, no atendimento presencial era a abertura do processo para você obter a primeira habilitação. A primeira habilitação é um serviço fundamental que o Detran faz, e é só o Detran que faz, né? Não tem outro órgão que faça isso. Os órgãos de trânsito, você sabe, eles têm competências que se limitam umas às outras. Então, por exemplo, quem mexe com o trânsito das cidades são as SMTTs, as prefeituras, né? O Detran não mexe com isso. Mas carteira de habilitação, quem produz é o Detran. E o processo é longo, né, por razões legais, né? São leis federais, o Código de Trânsito, as resoluções do CONTRAN, que fazem com que o processo no Brasil seja um processo complexo, tá? Então você abre o processo no Detran, depois você vai a uma autoescola, você vai fazer todas aquelas aulas. Quem é responsável por fiscalizar a autoescola é o Detran. Não é o Detran que dá aula, mas ele fiscaliza a autoescola. Para você ter uma ideia, Neto, a fiscalização é tão forte e tão eficiente que a gente tem sistemas de câmeras dentro dos carros e das aulas teóricas para saber se o aluno assistiu mesmo a aula. Ele abre a aula com o toque, né, o dedinho, que a gente bota o dedinho, que é a impressão digital, biométrico. Você abre a aula e fecha a aula, mas no decorrer da aula tem monitoramento. As aulas estão sendo monitoradas. Se você foi lá, não foi, mas botou o dedo e foi para casa, botou o dedo e foi para casa, não foi para a aula, a câmera detecta e não valida a sua aula. Que legal, é impressionante. Cara. Então você tem também nos veículos, né? Você botou lá, validou, não entrou no veículo, a aula não vale. Então a gente fiscaliza todo o processo. Acabou a autoescola, aula teórica, você vai fazer a prova teórica no Detran. O Detran é que faz a prova teórica. Acabou a prova teórica, você vai para a aula prática, o Detran está monitorando. Acabou a aula prática, você vai fazer o exame prático no Detran e só aí você obtém a sua CNH. Quer dizer, é um processo longo, né? Verdade. E a abertura desse processo, ela era exigido que fosse presencial. Por quê? Porque é o primeiro contato que o cidadão vai ter com o sistema de trânsito. Esse cadastro é nacional, então ele é muito sério, muito rigoroso, protegido pela LGPD, enfim, é uma coisa complexa mesmo. Então, para isso, a gente precisava fazer o cara crachá, né? Para evitar fraudes e tudo mais. O cara crachá, o cara tem que ir lá, o servidor olha, é você mesmo, conferiu e tal. Então, como é que a gente coloca isso na internet? A gente foi o primeiro Detran do Brasil a colocar isso pela internet. Como é que a gente faz isso? A gente teve que fazer uma integração, tá aí a importância do Gabinete Civil, né? Claro. Uma integração com o Instituto de Identificação, com a Secretaria de Segurança Pública no geral. Fizemos essa integração e hoje existe um batimento digital, né? Por meio dos sistemas. Quando você coloca no site o seu número de identidade, né? Se a sua identidade for de Alagoas, ele vai bater, vai conferir que é você mesmo, vai permitir que você abra o processo pela internet. Então, você abre o processo pela internet, já vai direto na autoescola. Isso evitou 80% dos atendimentos presenciais na área de habilitação que a gente tinha, era para isso.
Então, coisa as grandes maravilhosa. filas que a gente tinha foram reduzidas em 80% na área da habilitação. Então, assim, é uma coisa impressionante que a gente conseguiu fazer no meio da pandemia. Nós fizemos isso no meio da pandemia. Então, nós reduzimos aí a quantidade absurda de pessoas que precisavam ir se deslocar até o Detran e não precisam mais, né? Que maravilha. Uma coisa boa, claro, a gente estava conversando agora no intervalo e eu digo, vou explorar isso, faço questão que você dê essa notícia para o povo de Alagoas. Antes, claro, eu milito também no setor de automóveis há 28 anos aqui no estado e estou sempre no Detran, vou lá resolver uma coisa ou outra. E a gente vê aquele mundaréu de carros novos levando sol e chuva e muitas vezes o cara tem dinheiro para comprar o carro, mas não tem dinheiro para pagar o emplacamento. Né? E de repente o Detran vem com uma novidade, presidente, fala pra gente, fala pro pessoal de casa, quer dizer que agora o IPVA atrasado, o cara pode fazer um acordo, dividir com o próprio Detran, vai dar Cefaz. Explica pra gente como é que é essa novidade boa. Isso é uma lei, né, que o governador do estado pediu tanto ao secretário George, né, o secretário de Fazenda, quanto ao Detran, que ela envolve duas coisas. Ela envolve uma série de isenções de taxa de licenciamento, tá? E um programa de redução de multa e IPVA. O IPVA atrasado e os licenciamentos, a depender de cada caso, e aí o cidadão pode obter essa informação tanto no site do Detran quanto no da Fazenda, né? Ele pode parcelar, ele vai ter desconto na multa em cima do IPVA e ele regulariza o veículo. Isso é que é importante. Então você vai a partir enfim, quando você fizer esse pagamento, com as isenções que você vai ter e o parcelamento do IPVA, você vai receber o seu documento regularizado, né? E a partir daí você continua fazendo seus pagamentos normalmente. Maravilha. Falando um pouco da lei, claro, a 14.071 de 2020, que teve algumas alterações, né, no Código de Trânsito, eu queria até aproveitar a sua presença. O meu amigo Reizinho quase perde a CNH dele, né, nosso diretor do programa, e eu acho que agora vai ser uma oportunidade boa, Reizinho, o presidente do Detran vai lhe explicar a questão dos 40 pontos, porque antes eram 20 pontos, né, 21 pontos, agora foi para 40, dentro dessa resolução, presidente, como é que ficou isso, como é para o alagoano entender melhor? Veja, a lei trouxe uma série de modificações, né, as mais comentadas são essa dos 40 pontos, lembrando que são 40 pontos desde que você não tenha nenhuma infração gravíssima no meio, tá? E não vale para as multas e infrações em que automaticamente geram suspensão, né? Como, por exemplo, dirigir embriagado. Dirigir embriagado não tem ponto, né? Essa daí já, por si só, já gera a suspensão. Então, isso realmente assim, foi muito criticado pelos especialistas, né? Porque terminou que a lei modificou favorecendo o infrator, ao invés de, por exemplo, premiar o não infrator, certo? Então, ao invés de você premiar o não infrator, que era o correto, você incentivar o que não comete infração, a lei terminou tendo esse caráter, de certa forma, populista, né? Porque diz assim, agora ficou mais fácil, 40 pontos, e o cidadão relaxa mais, o que é uma pena, na minha opinião. Não nesse ponto específico, porque eu considero que é até um detalhe, né? De 20 para 40, com infração gravíssima, nem vai alterar tanto, mas o espírito da coisa toda, inclusive como ela foi inicialmente proposta pelo governo federal, muitas das alterações propostas eram ainda piores. Não sei se você lembra que tem uma discussão para transformar a multa do não uso da cadeirinha de criança em uma mera advertência, né? Isso não passou, né? Isso não passou. Ainda é multa, né? É multa. Pessoal de casa... Cadeirinha. Isso, tem que usar a cadeirinha nos moldes do que está lá na lei especificamente, né? Mas é relativamente simples, né? Pelo peso e idade da criança. Isso aí você olha lá no site, você vai ver, é fácil. E claro, estamos praticamente daqui a pouquinho terminando o nosso programa. Como é que vem o Detran para 2022? Você gosta de novidade, né? Certamente deve ter coisas boas para 2022. Quer dividir com a gente já? O desafio para a gente é colocar mais e mais serviços online, né? Nós já temos mais de 40 serviços online. Como eu te falei, na pandemia a gente inseriu uma série de novidades. Uma delas eu acabei de mencionar aqui. A outra foi o protocolo de defesa e recursos de multa também pela internet. A gente pretende ampliar esse nosso portal Mais Detran, em que a gente consegue fazer acompanhamento de processos e colocar mais serviços de forma online.
A gente está na fila da implementação do Renave, né, que você que é da área conhece muito bem, que vai ser a possibilidade de você fazer transferências de veículos diretamente, sem a necessidade de ir a cartório, sem a necessidade... Que coisa fantástica. Então a gente está aí na fila para conseguir isso no início do ano que vem, estamos implementando paulatinamente todas as mudanças que forem nesse caminho, né? O que for nesse caminho de simplificar a vida, facilitar a vida do cidadão, para ele não precisar sair de casa e enfrentar uma fila, a gente vai tentar fazer. Que notícia boa, muito bom. Eu quero parabenizar, né, você, sua equipe, em nome de todos nós que fazemos aqui o programa Personalidades. Eu quero agradecer a sua vinda aqui no nosso espaço, dizer que estará sempre aberto para levar essas boas notícias ao cidadão alagoano e faça, claro, daqui sempre a sua tribuna. Que é isso, querido. Eu que agradeço mais uma vez o convite, né? E estamos à disposição. Esse esclarecimento aí à sociedade feito pela imprensa é sempre fundamental, né? A gente tem que dar todo o apoio e estou sempre à disposição também. É isso aí, pessoal. Conversamos com o presidente do Detran, Adroaldo Catão. Lembrando que esse programa tem o apoio cultural desse hotel maravilhoso, cafezinho. Show de bola, não foi? Claro, claro. Tomamos o café aqui do Tambaqui e se você está esperando algum parente, alguma pessoa que está para visitar Maceió, vai aí embaixo, telefone do Hotel Tambaqui, fica no coração da Pajuçara, quase de frente à praia. Vem para aqui fazer parte da família Tambaqui. Lembrando também que a Carajás abraça esse novo contexto de comunicação. Se você vai reformar ou construir, vai na Carajás, que eu não tenho dúvida que você lá vai fazer um grande negócio, pessoal. E se você ainda não segue as redes sociais do nosso programa, vai lá, @programa de personalidades, como também maior portal de comunicação do estado, @portal Cada Minuto. Então vem com seu amigo Neto Alto, @Neto Alto, fazer parte de todo esse contexto de comunicação. Na direção cinematográfica, Casa de Reis Filme. Na direção técnica, meu amigo Maciel Rufino e nossa amiga Alice Vasconcelos. Estamos encerrando mais um programa Personalidades no dia de hoje, na certeza, claro, de reencontrá-los no próximo domingo, se Deus quiser. Um grande abraço, pessoal, um bom domingo, tchau! Aniversário Carajás, ofertas de presente para você comemorar com a gente. Vem celebrar com a gente na sua Carajás. É só uma vez por ano, aniversário é bom demais. Pisos e revestimentos Ariel por R$ 25,90. Tinta acrílica Fosca Branco Neve Rende Muito Coral por 5 vezes de R$ 51,90. Ducha elétrica Advance Lorenzetti por 2 vezes de R$ 59,90. Serra Mármore com maleta e disco Bosch por 10 vezes de R$ 48,90. Pode contar com a Carajás. Vocês, policiais civis, é com muito orgulho que eu me reporto a todos vocês, policiais civis, e aos familiares dos policiais civis, que hoje temos um sindicato que nos orgulha por sua luta, por suas conquistas e o amparo a todos os policiais civis. Estamos na finalização, né? Estamos concretizando o aumento do piso salarial 2021-2022. A pandemia fez com que alongássemos mais a negociação com o governo do estado. Em meio a uma crise econômica, a pandemia retirou a vida de várias famílias, de vários colegas policiais civis, e em meio a todo esse cenário, o Sindipol ainda está em negociação, estamos finalizando. E com muito orgulho agradeço a toda a diretoria do Sindipol por estar sempre com o espírito de grupo, pensando no melhor para os policiais civis. A família policial civil hoje tem uma diretoria que tem um olhar para a amplitude do policial civil e da família policial civil. São 31 anos de muitas conquistas que nos orgulham de ter um sindicato que, quando você, policial civil, quando seu familiar precisa, o Sindipol está com você, com sua família. Estamos sempre buscando a melhoria. Lamentavelmente, uma pandemia nunca vista no mundo, de uma magnitude tremenda, retirando a vida de muitas pessoas, e mesmo assim o Sindipol continua buscando a melhoria para todos os policiais civis. Agradeço a todos os policiais civis por confiar em nós, na nossa diretoria, para estarmos representando vocês. São 31 anos de muita conquista e agradecimentos a todos vocês, policiais civis. Parabéns a toda a diretoria,
Parabéns e um muito obrigado aos funcionários do Sindipol que sempre acolhem os policiais civis, os familiares. Em meio a essa pandemia, mesmo assim, o sindicato continua sendo um grande acolhedor dos policiais civis. Parabéns a todos vocês, policiais civis.